segunda rasteira do dia, né? Deixa eu botar o slide aqui de volta. Beleza. Então, vejam, né, pessoal? Tudo isso que a gente está falando é para delimitar o que é sentença. Tá? Toda decisão que põe fim no processo. E aí as modalidades estão ali no artigo 485 e 487 do CPC. Muito bem. Decidir de ofício ou requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, né? Então houve aí, caducou o seu direito, você perdeu o direito porque passou o prazo, né? Ou você perdeu a chance de ingressar com o processo, né? Aí vocês vão estudar, eu não sei se já viram também, mas vão estudar a diferença entre decadência e prescrição. Já alerto para vocês, né? Façam um exercício e deem uma pesquisada por conta. A diferença entre decadência ou prescrição. Bem legal de estudar, tem bastante coisa sobre. Muito bem. Também bota fim no processo, quando ele homologar reconhecimento da procedência do pedido, né? Formulado na ação ou reconvenção, a transação, o acordo, no caso. Renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Então, às vezes, você fez um pedido, mas desistiu de uma parte dele. Desistir de uma parte do pedido. Falei, eu queria dano moral, mas na verdade, aqui pensando bem, não quero mais. O processo continua, mas nesse ponto do dano moral eu desisto, não quero mais. Pode perguntar. Eu não sei, como que é o... É Jonathan, professor. Jonathan, beleza. Vou lembrar que o Red saiu com o apelido aí do aparelho. Uhum. Ele falou o seguinte, nesse caso de reconvenção, basta a contraparte alegar dentro do mesmo processo, já é considerado essa denominação? Isso, você não precisa nomear, né? Até porque lembra que a gente viu ali que os atos processuais independem de forma, eles têm que atingir a finalidade. Então, se dentro do processo, né, você faz um pedido, né, quando você, na verdade, na contestação, né, quando você está se defendendo da ação, você faz um pedido contra o autor, é considerada reconvenção. Tá? Você já está reconvindo. Aí você passa a ser o reconvinte e o autor passa a ser o reconvido. Certo, aí no caso o reconvinte ele vai ter também um período ele para poder fazer a juntada de documentações para que ele comprove esse dano, né? Isso, Aí funciona, vai ter esse vai e volta no processo, né? Então, a dinâmica é essa, né? O autor ingressa com a ação. Tem a audiência de conciliação, prazo para contestar. Aí na contestação, você apresenta uma reconvenção. Quando você apresenta a contestação, o autor ele tem um prazo para apresentar uma impugnação à contestação, né? Então ele vai impugnar aquilo que você disse lá na sua contestação e vai apresentar a defesa já, né? Uma contestação da sua reconvenção. Tá? Então vai ficando esse jogo, né? E o juiz vai dando prazo, vai avisando, vai intimando dessas questões. Tá? Muito bem. Mas, professor, pegando um gancho aí do conversa do Johnny, mas como que a pessoa vai desistir do processo, vai desistir se a outra parte ela pode provar que a outra estava errada? Às vezes antes dali, às vezes você ingressa com a ação e percebe, putz, errou. Né? Melhor desistir. Tá? O que diz Mas a outra lá? parte seria prejudicada, né? Não seria? Sim, seria. Então, depois que foi oferecida a defesa pelo réu, a extinção do processo, veja, diz lá no parágrafo 6º, dá uma olhada no parágrafo 6º do artigo 485. Né? Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Então tem que ter consentimento do réu, né, para ele desistir. A desistência pode ser pedida até a sentença, depois da sentença não pode desistir. Mas se o réu já apresentou a defesa, né, senão seria muito fácil, né? Você usaria a justiça como forma de
obter informações. Deixa eu entrar com a ação aqui para ver. Será que está certo ou não? Porque se eles não tiverem defesa, né, ou sei lá, eu sei que eles não têm, eu não sei se eles têm prova ou não. Vamos testar. Se eles não tiverem prova, eu ganho. Né? Porque não pode ser tão simples assim a Claro, desistência. não. Vejam, né, vocês vão ter em processo civil toda essa questão dirimida, né? Isso vai ser explicado. Não, é porque não cabe aqui nessa disciplina. A gente está falando de atos processuais. Então, só estou falando que a sentença ela põe fim no processo. Eu só entro nesses comentários, né, sobre a existência da desistência da ação, etc., só para a gente ver o efeito que ela gera. Mas a gente não está esgotando esse tema aqui, tá? Então, fiquem tranquilos, tá? Não, isso não é... Vocês não têm que estar sabendo isso. Tá? Só, como eu falei... É curiosidade. Claro, Curiosidade mesmo. Não, tá certo. Por isso eu falei, fica livre para perguntar, né? Até porque eu tenho que passar por cima de várias dessas questões, porque não é aula que eu estou dando, né? Mas como envolve muitas dessas, né? Principalmente quando a gente lê os artigos aqui e fala lá... sobre desistência, sobre reconvenção, etc., a gente dá uma pincelada só para não ficar muito fora de contexto para vocês não entenderem. Para vocês entenderem, no caso. Obrigada, Beleza. professor. Imagina. Então, por isso que eu falei, né? Façam esse exercício, aproveitem daí e leiam, né, esses artigos, que daí vocês já têm uma noção mais ou menos de qual que é a previsão legal ali. Muito bem. Termos importantes, né? Temos 2 tipos de sentença. Né? Não são 2 tipos, é só o nome que se dá para você entender. Então, as que são pelo artigo 485, aquelas que não julgam o mérito, são chamadas sentenças terminativas. Tá? Isso, pessoal, é mais para facilitar o entendimento. O juiz deu uma sentença terminativa lá. Aí você, quando fala terminativa, você já escuta, você já sabe que o processo acabou sem julgar o mérito. Foi por um problema, por um defeito processual. Tá? Quando é sentença definitiva, é porque ele julgou o mérito e decidiu o direito que você pediu. Tá? Então, só para vocês já saberem, né, que tem essa diferenciação. No fim das contas, tudo é sentença. Esses nomes são dados só para facilitar o entendimento ali, para não precisar ficar explicando, né? Falando, foi uma sentença em razão de vício formal. Aí você fala, putz, foi uma sentença terminativa. Pronto, você já sabe que é por problema no processo e não por problema no mérito, não por julgamento do pedido. Muito bem. A sentença, pessoal, ela tem um formato. Tá? Ela segue esse formato. Quem diz isso é a lei. Primeiro, né, está ali, acho que a partir do 489, do artigo 489. Ela é formada de um relatório dos fundamentos de fato e de direito, né, o que vai fundamentar a decisão do juiz. Nós vamos encerrar a aula só falando aqui, então, dessa questão do formato da sentença. Por que eu trouxe isso para vocês? Né? Que veja, só para explicar, pessoal, que nem sempre a sentença vai estar dividida bonitinha assim. É escrito assim, relatório. Aí o juiz vai relatar tudo o que aconteceu. Aí, dos fatos e do direito, fundamentos, né? Fundamentos jurídicos, e daí ele vai descrever tudo. Aí lá no fim ele escreve dispositivo. Né? Claro, a maioria dos juízes faz isso porque facilita muito bem. Né? Facilita. Mas às vezes... vem tudo seguido, assim, vem num bloco a decisão, né? Está dividido em 2 parágrafos e nem tem tópico dizendo assim, relatório, fundamentos, dispositivo. Às vezes não, às vezes vem, né? Eu já passei por isso, por exemplo, em audiência, né? Às vezes o juiz ele dá a decisão em audiência. Termina a instrução ali, ouviu as testemunhas, ele já abre prazo oral para você ali, fala para você, doutor, tem alegações finais aí para fazer? Alguma consideração? Não tem, excelência. Fala para o advogado da outra parte, tem alguma? Não. Então já vou dar a decisão aqui, já sai escrevendo ali, já sai a decisão, rapidinho ali, 2 parágrafos, por exemplo, já explica, e não tem esse formatinho bonito. E não deixa de ser sentença. Porque cumpre os requisitos, só não está dividido em tópicos. Então, para prestar atenção, tá, pessoal? Na hora que for ler lá a decisão,
mesmo que ela não tenha esse formato, se ela tiver um breve relatório, né, eu acho que está aqui no artigo, veja o que diz. Um relatório, então tem que ter nome da parte, identificação do caso. Isso já vem do processo eletrônico pronto para o juiz. Já está escrito lá, nome das partes, número do processo, qual é o motivo do processo, né? Então diz lá, danos morais, indenização, ação de indenização. Com a suma do pedido, então o juiz vai fazer um resuminho, o que o autor pediu, e o que a defesa alegou, vai fazer vai falar, teve recurso, não teve, né, algum agravo no meio do processo lá, não teve, ele vai fazer um relatório do que aconteceu no processo. Depois vai vir os fundamentos, então ele vai dizer, nesse caso, né, é caso de lei do consumidor, porque a parte autora se enquadra no conceito de consumidor do artigo 2º do CDC, a parte ré se enquadra no conceito de fornecedor do artigo 3º do CDC, então eu passo a aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor. Aí, nesse caso, foi pedido inversão do ônus da prova. Ele vai fundamentar, né, aquilo que foi pedido e por que ele tomou aquela decisão. E o dispositivo é a decisão. Né? Então, é lá que ele fala assim, portanto, dado o exposto, né, condena a parte ré, né, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de tanto, né, às vezes ele nem coloca valor lá para ser, que depois vai ser apurado. Às vezes precisa mandar o processo para o contador para fazer a atualização, então ele já não dá o valor fechado ali na hora ele só diz se tem o direito ou não. Então ele tem que seguir, né, esses requisitos, mas o que eu falo para vocês atentarem é que nem sempre ele vem bonitinho, assim, descrito, né, cada tópico. A maioria vem, mas nem sempre. Tá? É o que eu coloco aqui. Nem sempre a sentença vem dividida em tópicos. Tá? Às vezes nem tem o nome sentença. Você só tem que identificar se é uma sentença ou não para saber qual recurso que você vai usar. Tá? Aula que vem a gente termina, então, pessoal, essa questão, porque vai ter mais 2 formas do juiz se pronunciar no processo, né, que são as decisões interlocutórias e os despachos. Também tem questões importantes para a gente ver, né, nessas 2 aqui, principalmente nos despachos, né, que são o mais simples e o que dá mais problema aí para identificar. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Quiserem fazer algum comentário? Estou disponível. Deu para entender aqui essa questão da sentença, que eu quis deixar bem claro. Beleza? Se não tiver nenhuma dúvida, pessoal, vocês estão dispensados. Muito obrigado. Até a semana que vem. Tenha uma boa semana. Continuem se cuidando, saiam, coloquem máscara. Né? E é isso. Obrigada, professor. Obrigado, Rosilene. Até. Obrigado, mestre. Valeu, Nogueira. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau. Semana que vem. Jonathan, professor, Alisson. obrigado aí. Valeu. Obrigado. Estou encerrando aqui, pessoal.